Nesse mini curso eu vou mostrar como cultivar cenoura, couve e coentro em um mesmo vaso. Darei algumas dicas de plantio, cuidados, tipo de terra, adubação, colheita e muito mais. Se gostar do conteúdo, deixe seu like no final e se inscreva no canal. A preparação da terra é a primeira e mais importante etapa para ter sucesso no cultivo de qualquer planta. Em casas de jardinagem, existem diversos tipos de substrato. Alguns são específicos para o cultivo de tomates, outros para o cultivo de ervas aromáticas. Também é possível adquirir humus de minhoca, entre outros. Para montar minha horta em vasos, eu procuro sempre pôr substratos universais para a horta orgânica. Esses tipos de substratos são especiais para o plantio de hortícolas e frutíferas. São produzidos de forma natural e não contêm componentes químicos que podem nos fazer mal. Para plantar cenouras, o ideal é que a terra esteja bem solta, livre de pedras e outros materiais que podem atrapalhar o seu desenvolvimento. Então eu costumo passar em uma peneira toda a terra que eu vou utilizar no plantio das cenouras. Assim consigo separar os resíduos da terra. Esse processo eu faço apenas para o cultivo das cenouras mesmo. Para semear a cenoura é bem simples. Eu espalho as sementes por cima do solo e depois adiciono uma fina camada de terra por cima. Tem que ser mesmo bem fina, para facilitar a germinação. Menos de 1 centímetro é o suficiente. Depois que as mudas germinarem e elas estiverem com cerca de uns 15 dias, é preciso fazer o raleamento, onde fazemos a separação das mudas. Infelizmente, algumas mudas são perdidas nesse processo. Se você tiver espaço, plante algumas mudas em outro local. Esse processo é importante e necessário. As cenouras precisam de um espaço mínimo para se desenvolverem. Eu confesso que às vezes deixo algumas mudas muito próximas uma das outras. Mas o espaçamento recomendado é de cerca de 5 centímetros de uma muda para outra, no mínimo. Para plantar as sementes de coentro, basta abrir uma cova de aproximadamente 2 centímetros de profundidade, adicionar as sementes e cobrir com terra. Normalmente eu abro essa cova em uma linha reta, mas também é possível plantar de outras maneiras. O ideal é tentar dar um espaço mínimo de semente para semente, mas não tem problema se elas ficarem juntas. Não é preciso fazer o raleamento das mudas do coentro da mesma forma que temos que fazer com as da cenoura. Regar as sementes recém-plantadas é fundamental. Logo após o plantio das sementes, faça uma rega generosa. De preferência use um borrifador, para não tirar as sementes do lugar com jatos fortes de água. Deixe o solo bem úmido nessa primeira rega após o plantio. A couve eu prefiro não semear diretamente no local de plantio, pois um dia de chuva ou ventos fortes pode prejudicar o desenvolvimento das mudas. Então primeiro planto as sementes em uma sementeira. Assim consigo controlar melhor o desenvolvimento das mudas. Gosto de reaproveitar materiais para usar como sementeira. A caixa de ovo é uma boa opção. Para plantar as sementes, basta adicionar um pouco de terra, colocar as sementes e cobrir com uma fina camada de terra. Normalmente coloco de 3 a 4 sementes em cada cova. Quando elas começarem a germinar, removo as mais frágeis e menos desenvolvidas, deixando apenas uma em cada local. Ou seja, se vou querer produzir 4 mudas de couve, vou plantar cerca de 10 a 12 sementes.
Fazer uma rega é importante após o plantio das sementes. Não se esqueça também de fazer furos no fundo do recipiente que será usado como sementeira. Depois disso, é só manter o substrato úmido e esperar pela germinação. Tive uma alta taxa de germinação de sementes de cenoura. Vou ter que remover algumas mudas para que o desenvolvimento seja satisfatório. É possível reaproveitar mudas em outros vasos. Então vou remover as que parecem estar menos desenvolvidas e plantar em outro vaso as mudas que sobrarem. Dessa forma, as mudas que ficarem vão ter espaço para se desenvolver. O coentro também apresentou uma boa germinação e as mudas estão bem saudáveis. Nessa fase, em que as mudas já estão com um certo tamanho, pode ser interessante fazer uma reposição de terra nas laterais do coentro. Eu planto as mudas de couve no local definitivo quando elas já apresentam cerca de 8 cm de altura. Essa fase de agora da horta é apenas manutenção e atenção ao ataque de pragas. Lagartas adoram as folhas da couve. Temos que ter bastante cuidado para que elas não destruam nosso cultivo. Realizar as regas é fundamental. A água é muito importante para o bom desenvolvimento da horta. Plantas invasoras podem nascer eventualmente. É fundamental fazer a retirada dessas plantas o quanto antes, para que as plantas da horta não precisem disputar espaço e nutrientes com elas. Oferecer nutrientes para as plantas durante o desenvolvimento também pode ser interessante. Existem excelentes adubos líquidos para hortas orgânicas que podem ser comprados em casas de jardinagem e que vão ajudar muito no desenvolvimento da horta. Mas podemos fazer adubações com cascas de ovos, borra de café, fazer uso do mulching, que é basicamente adicionar uma camada de folhas por cima da terra. Essas folhas vão proteger o solo e oferecer nutrientes ao se decompor. E também podemos fazer reposições de terra, adicionando substrato novo, oferecendo assim mais nutrientes para as plantas. Em um mês mais ou menos, as mudas de couve já estarão com 20 a 25 centímetros de altura. E depois de aproximadamente 50 dias, já é possível fazer a colheita de algumas folhas. Mas para colher folhas grandes, o ideal é esperar cerca de 70 dias. Não se esqueça de fazer sempre o tutoramento das mudas de couve, que é basicamente colocar uma estaca ao lado do pé para orientar o seu crescimento. Na colheita, eu costumo retirar praticamente todas as folhas do pé, deixando apenas uma ou duas. Mas deixar umas 5 folhas para esperar que elas cresçam um pouco mais também não tem problema nenhum. Evite realizar a colheita nas horas mais quentes do dia. As primeiras horas da manhã, até mesmo antes do sol direto, costumam ser as melhores horas. Normalmente, a colheita do coentro é feita após cerca de 50 dias do plantio. No geral, é uma planta que, conforme podamos, ela ganha força e produz novas folhas. Então, fazer colheitas frequentes é uma boa maneira de estar sempre estimulando o desenvolvimento de novos galhos e folhas do coentro. E dessa forma, teremos sempre folhas frescas para colher. Colher as folhas mais antigas e das laterais é o ideal para estimular o desenvolvimento das novas folhas. Também podemos cortar aqueles galhos maiores, que vão se destacando e que apresentam folhas grandes. Utilize sempre uma tesoura para colher as folhas da couve e do coentro. Tentar colher com as mãos pode acabar danificando a planta e prejudicando seu desenvolvimento. Precisamos ter muita paciência no cultivo da cenoura, pois elas demoram bastante para germinar e mais ainda para se desenvolverem. A largura do vaso onde a cenoura será cultivada é importante, já que precisamos de um espaçamento mínimo de uma cenoura para outra. Nem sempre a muda que apresenta mais folhas e mais galhos será a muda com a maior cenoura. Como a cenoura está debaixo da terra, pode ser difícil saber se já está pronta ou não para a colheita. Então, uma indicação de que as cenouras estão prontas para a colheita, ou pelo menos próximas de estarem prontas, é quando folhas e galhos secos começam a aparecer. Mas você também pode cavar levemente em volta e observar se a cenoura aparenta estar com um tamanho razoável de profundidade. Com cuidado, para não danificar a cenoura. Durante a colheita, tenha cuidado ao puxar as cenouras, pois elas podem quebrar. Sendo assim, para evitar que isso ocorra,
Primeiro realize uma rega para deixar o solo bem solto. Outra dica, para tirar a cenoura com mais segurança, é cavar em volta da muda. Use as mãos para fazer a colheita, pois o uso de uma ferramenta, como por exemplo uma pá, aumenta o risco de danificarmos as cenouras. Diferença de tamanho de uma cenoura para outra é completamente normal. Algumas vão sair maiores, outras menores, algumas mais finas e outras mais grossas. E podem ocorrer também de algumas simplesmente não se desenvolverem. Cultivar uma horta em casa vai muito além de plantar o próprio alimento. Mexer com a terra é extremamente prazeroso. Eu construí um e-book com os 6 melhores cultivos para se começar uma horta em vasos, com uma linguagem fácil, prática e objetiva. Neste e-book, você vai encontrar diversas dicas de como começar e montar uma horta em vasos com esses 6 cultivos. Junto, você terá de brinde uma planilha para ajudar no controle da sua horta, e mais um e-book com 10 receitas utilizando esses 6 cultivos como ingredientes. Te convido a visitar o link que está na descrição para mais detalhes. Muito obrigado por assistir e até a próxima!